Ulisses, então, primeira pergunta é quem é o Ulisses Yaroshinski? Se for ver pela minha carteira profissional, eu tenho 6 profissões. A primeira, que está lá registrada na Delegacia Regional do Trabalho, DRT, como ator. Eu sou um dos fundadores do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Entretenimento do Estado do Paraná, junto com uma equipe formada pelo ator José Maria Santos, pela filha mais velha dele, que já faleceu, a Josete, um iluminador, o Ademir Rodrigues, que saímos à cata dos que faziam teatro em Curitiba, antes de 1978, que é quando aparece a lei que regulamenta a profissão do artista, para fazer cadastro de cada um desses artistas que tinha aqui em Curitiba. Depois vem a DRT de radialista, depois a de jornalista, depois a de cineasta, roteirista, depois de professor universitário. E fora que eu pinto quadros também a óleo, faço poemas, e então, mas quando me perguntam, né, hoje mesmo me perguntaram, qual a sua profissão? É jornalista. Essa é a bandeira que eu carrego. Eu sou da turma de 82, concluí em 82 na Universidade Federal do Paraná. Depois fiz um mestrado em rádio e televisão na Universidade Complutense de Madrid. E tive umas práticas, como eles chamam lá, pode ser chamado de estágios, né, na Rádio Exterior de Espanha e na TVE 1, né, porque lá as televisões naquele momento eram, na Europa toda, estatais, né, tinha o TVE 1, TVE 2, TVE 3, e a TVE 1 era a Globo daqui, o Jornal Nacional, das 3 horas da tarde, lá era o principal telejornal da Espanha naquele momento. E eu cheguei a trabalhar com a equipe, sair, fazer reportagens, né? Me lembro da apresentadora, da Concha Campoy, que era magnífica, e saía com uma repórter basca, Itziar Torrencilha. Isso era o ano de 86. E também fui coordenador e chefe de jornalismo de um dos 7 idiomas da Rádio Nederland Wereldomroep da Holanda, a Rádio Internacional da Holanda, que é como a BBC de Londres, Suíça Internacional, a Rádio França, a Rádio Suécia, né, que transmitiam via satélite. E a Rádio Nederland transmitia para o Brasil, via satélite, para 400 emissoras de rádio. E a gente produzia lá noticiários, 3 noticiários, programa de música clássica e um programa chamada Parada, 40 países, os 18 sucessos do mês. E a rádio transmitia em holandês, papeamento, inglês, francês, espanhol, português. E então fui selecionado num concurso pela página de internet, gente que era jornalista, que falava português, que podia trabalhar lá. No final ficaram, não sei quantos se inscreveram, mas ficaram 10, dos 10 ficaram 5, dos 5 ficaram 2. Eu aqui de Curitiba e um do Rio de Janeiro. E aí a gente foi para a fase final lá na Holanda, na cidade de Hilversum, onde está sediado todos os canais de televisão da Holanda e todas as emissoras de rádio. E Hilversum é a Beverly Hills da Holanda. Só mora gente com dinheiro. Inclusive o criador do BBB, do Big Brother. Ele trabalhava no mesmo corredor que eu e andava de calça jeans, camisa rasgada, e é um dos produtores, criadores de programas mais afortunados do mundo, né? Então, na Rádio Holanda, a experiência foi muito, muito interessante, porque também tinham correspondentes internacionais, a Rádio Nederland, tinha um em Jerusalém,
tinha um em Oslo, não tinha nos Estados Unidos. E aí passaram o telefone para mim, eu contratei o Eliakim Araújo, que estava em Miami, e a Leila Cordeiro, a esposa dele. Então eles passaram a ser correspondentes também da seção brasileira e se tornaram meus amigos, né? E até hoje eu criei o site da Leila Cordeiro na época, né? Me aventurei na tal do HTML e o Eliakim viu e disse, precisa fazer o nosso aqui também. Então todas essas minhas incursões aí no exterior só acrescentaram, né? Acrescentaram o conhecimento de outras culturas, o conhecimento de profissionais, de como se faz jornalismo aqui, de como se faz jornalismo lá. E uma das coisas que eu notei logo como chefe é de que, claro, a seção de língua holandesa era a redação maior que tinha. Então, tinha alguns da minha equipe que traduziam de espanhol, de holandês para português para poder fazer as notícias, falarem, né, via satélite nos noticiários e publicar também no site da rádio, né? E eu percebi que daí os outros, né, inglês, francês, eram as agências internacionais que chegavam no próprio computador, né? E uma coisa que imediatamente eu cortei, isso vindo já das agências internacionais, o noticiário, né, preparado por repórteres e redatores dessas agências, Reuters, UPI, Associated Press, F da Espanha, France Press. Quando se falava do Fidel Castro, o lead começava, o ditador Fidel Castro. Quando se falava do Iraque, se falava o ditador Saddam Hussein. Eu disse, aqui não se coloca adjetivo. Pode tirar esse ditador. Chama o Saddam Hussein de presidente, chama o Fidel Castro de presidente ou de líder, menos ditador. Mas vem assim da agência, né? Certo, a agência americana e inglesa, então já sabemos do bloqueio internacional perpétuo, né, contra a ilha, e eles acharam estranho, né, inclusive das outras seções, dos outros idiomas, porque é que começamos a eliminar os adjetivos. Então, não fiz uma boa coisa para a minha sobrevivência naquela emissora, porque muitos interesses envolvidos, né, mundialmente, né? Mas foram belos momentos, né? No caso da Rádio Exterior de Espanha, também é interessante, porque ontem mesmo eu perguntei, você conhece o Baroni, dos Paralamas do Sucesso? Falei, por quê? Não, porque um amigo meu, parente meu, tem amizade com ele e tal, ele é gente boa. Falei, tá, mas por quê, né? Bom, na Rádio Exterior de Espanha tinha um programa chamado Cita em Espanha, apresentado por um espanhol, Carlos Seco, e por um peruano, um negro, grandão, bonachão, já bem idoso, Nicomedes Santa Cruz. E eu trabalhava, então, esse Cita em Espanha é um encontro na Espanha. Então, latino-americanos que visitavam a Espanha eram convidados aí para esse programa, né, para falar, né, o que estavam fazendo na Espanha, quais eram as interferências, né, dessa viagem, como é que era no seu país, né. E aí teve lá um festival ibero-americano de rock and roll, primeiro festival. E de cada país, inclusive das Filipinas, acorreram muitos grupos, né? Muitas bandas. E do Brasil foi Paralamas do Sucesso. E lá fui eu, num hotel, na Gran Via, rua principal de Madrid, entrevistar os três. Daí eles disseram, você conhece bem aqui em Madrid? Eu falei, já estou aqui há algum tempo, né? Não, porque a gente está querendo fazer umas compras, mas estamos achando que tudo muito caro aqui, essa avenida aqui. Não tem um lugar mais bom? Eu falei, tem um lugar chamado Madrid 2. É fora da cidade,
tem um centro comercial lá, as coisas são mais baratas, né? Ah, então você podia nos levar lá, né? Então, entramos num táxi e fui eu lá levar os 3 lá para Madrid 2, para fazer compras e tal. E daí, claro, o programa foi para o ar, fez sucesso e tal, né? E aí, uma dessas vezes que eles vieram aqui para Curitiba, falei, putz, será que eu consigo o ingresso e tal, assim, né? Estava caro. Daí procurei o produtor local aqui. Olha, eu sou amigo dos 3, viu? E daí? Falei, não, então deixa eu pelo menos falar com eles. Que eles estão no Mabu. Tá, cheguei no Mabu. Né? Na recepção, falei assim, gostaria de falar com... Falei o nome dos 3, né? E aí... Olha, eles estão ali, ó. Estava numa sala ali, quase na recepção. E eu cheguei. A hora que eu cheguei, o Herbert, que não tinha tido acidente ainda, né? Ele se levantou. Ulisses, você por aqui? Falei, que coisa é essa, né? O cara lembrou de mim tantos anos depois. E sobre lembrar personalidades, assim, lembrar de mim, lá, uma outra historinha, né? Logo que inaugurou o Guairão, o espetáculo que inaugurou foi Terra de Todas as Gentes, 74, dezembro de 74. Era um grande espetáculo, né, com texto do Paulo Vítola, do Aderbal, né, música do Marinho Galera, essas coisas. Era um espetáculo fantástico. Mas eu não morava ainda aqui, eu morava no interior e tinha vindo fazer exame para a Escola Técnica, hoje Universidade Tecnológica, para o curso de Telecomunicações. E com aqueles meus amiguinhos que a gente veio, né? Ficamos numa pensão lá na Visconde Guarapuava e viemos assistir, né? O Jacu do interior. E depois a gente veio pela Marechal Floriano, e descemos a 15 e tal. E na volta inventamos, né, meia-noite por aí, de pegar João Negrão. E daí se perdemos, né? Fomos chegar lá na pensão, eram umas 2 horas da madrugada. Porque piazada boba, né? Como é que sai sem mapa, sem nada, tudo aventureiro. E logo em seguida veio um outro espetáculo, também grandioso, chamado Telêmaco, né? E tinha muita referência comigo, porque eu sou de Monte Alegre, nasci na Harmonia, que hoje se chama Telêmaco Borba. E o espetáculo era por causa desse cidadão. E assisti o espetáculo também, grandioso. E tá. Logo que eu cheguei lá na Espanha, em Madrid, claro, fui lá, me apresentei no consulado brasileiro, me registraram lá, qualquer problema que eu tivesse na Espanha, quem me socorreria? O consulado. E aí acabei lá conhecendo uma moça lá, né, que era filha do adido militar da Embaixada Brasileira, Cláudia. E ela me disse, sabe que você é o único jornalista brasileiro fazendo curso em toda a Espanha? Como é que você vai saber disso? Não, porque aqui do consulado, da embaixada, a gente sabe, né? A gente é comunicado. Você é o primeiro, acho, não sei se veio antes. E ficamos amigos, né? Ela disse, sabia que tem um programa aqui na Rádio Nacional de Espanha, na Rádio Exterior de Espanha, que é uma entidade só, né? Rádio e televisão, com vários canais, várias emissoras de rádio. O programa dele chama Trópico Utópico. E ele só toca música brasileira. Ele é meu amigo. Quer ir lá dar uma entrevista para ele? Falei, mas não, porque você é o único jornalista que está aqui fazendo o curso. Falei, tá bom. Um sábado à noite a gente foi lá. E como está lá aquele vidro, né? Ali no fundo aqui do nosso estúdio, eu fiquei lá esperando e olhava do outro lado aquele cara, aquele lado da técnica, o cara lá, e eu falei assim, pô, mas eu já vi esse cara. Nunca tinha estado na Espanha, nunca tinha visto aquele cara, e eu olhava para ele assim, putz, mas quem é esse cara? Eu já vi, né? Deve ser de outra encarnação, né? Porque olha o cara lá. E aí entramos, né? O cara falava bem português, né? Com sotaque, claro, mas falava bem. E o programa inteiro, né? Eu estive lá junto com ele.
Daí descemos, né, lá daquele andar, daquela emissora, e tinha uma confeitaria, era frio, era inverno, e tomamos lá um chocolate cremoso, né? E eu olhava para aquele cara e dizia, mas onde que eu já vi esse cara, né? Tá, passou. Aí a Cláudia falou assim, o nome desse locutor, desse dono do programa, era Rodolfo Poveda. O Rodolfo convidou para nós irmos assistir, ele também é ator, e está passando nos cinemas um filme que ele fez no Marrocos. Vamos? Ah, lá fui eu com a Cláudia, filha do adido militar, assistiu. E eu olhava ele na tela, apareceu na tela grande, falei, mas eu já vi esse cara, como é que pode, né? Só pode ser reencarnação. E aí, ela falou assim, sabia que ele tem um bar também? Que, naquela época, não sei se continua, La Movida Madrilenha, a noite de Madrid é fantástica, cheio de bar, por todo lado, Praça de Santana, Praça Maior, olha, Argüelles, todos os lugares têm bares. E uma cerveja famosa que tem lá, Marrou, né? Uns litrão assim, se sai à noite todo cheio daqueles litros ali. E fomos lá num lugar chamado Metro Tribunal. E aí estava lá, ele no balcão, o tal do Rodolfo Poveda. Daí sentamos ali e tal. Bom, para encurtar a história do Rodolfo, ele esteve aqui no palco do Guairão, naquele espetáculo Telêmaco. Ele fazia o papel de um paraguaio, porque o Telêmaco Borba, né, nas suas caminhadas até Salto del Guairá, né, andou o Paraguai. Então, o Rodolfo Poveda já estava aqui no Paraná há um ano e pouco. Ele veio da Espanha e foi parar em Jacarezinho, sabe-se lá por quê. E lá ele começou a fazer teatro com o Antônio Carlos Craide, diretor aqui de Curitiba. Quando o Craide voltou para Curitiba e foi o diretor desse espetáculo Telêmaco, trouxe o Rodolfo para cá. Então, eu assisti da primeira fila. Então, aquela cara, né? Ulisses, então eu vou te fazer uma pergunta, no caso são duas, uma está ligada à outra. Por que jornalismo? E quem te inspirou no jornalismo? São tantos. Lá no Embaúzinho, um distrito que fica entre Telêmaco Borba e Ortigueira, o meu avô tinha um sítio. E eu, nas férias de verão e de inverno, passava lá os 3, 4 meses no sítio, nas lidas do sítio do meu avô Honorato. E nós não tínhamos lá, nessa época, nenhum sinal de rádio de Curitiba. Era a Rádio Sociedade de Monte Alegre e as rádios ondas curtas de São Paulo. Bandeirantes, Tupi, Record. E o meu avô acordava 5 horas da manhã assistindo A Hora do Trabuco, que era da Rádio Bandeirantes. Não sei quantas décadas esse senhor apresentava aquele noticiário da manhã, né? E então, criança, aquilo me inundava, né? E aí, quando eu tinha 14 para 15 anos, a Rádio Sociedade Monte Alegre, ZYS 22, 1580 kHz, fez um anúncio de que iriam contratar um novo locutor. E lá, mas antes do locutor, das pessoas que me inspiraram, eu tenho um coleguinha do primeiro ano do ginásio, o Oscar. E o professor de português era o João Carlos Lourusso, um professor que vinha de Curitiba para dar aula lá. E com ele aprendi
conjugação de verbos com esse professor Lourusso. Ele explicava didaticamente muito bem aquilo. Só que ele também fazia os alunos lerem em voz alta. Começava pelo primeiro, daquela primeira fileira lá da janela, né? E terminava na fileira da porta de saída da sala. E esse Oscar lia muito bem. Nossa! Tanto que o professor parou de fazer com todo mundo, porque todo mundo era nervoso, falava errado, não conseguia falar. E eu, então, travava, né? E o Oscar era tudo metidinho, né? E eu que gostava muito de jogar bola, ficava o dia inteiro, quando não estava em sala de aula, estava no campinho jogando bola. E eu parei de jogar bola e comecei a ler os livros todos que minha mãe comprava para mim e para o meu irmão. Eu lia e meu irmão não. E aí comecei a ler em voz alta. Isso com 11 anos de idade. E lia, daí um tio semi-analfabeto, não, mas você tem que fazer assim, assim, ó, assim que você lê e tal. Quando surgiu esse anúncio na rádio, lá fui eu, né, fazer o teste. Se apresentaram 22 candidatos, todos adultos. Só passou eu, porque eu era o único que sabia ler. E aí, qual foi o primeiro contratado, qual foi o primeiro serviço? O primeiro serviço foi redigir notícia e apresentar o noticiário de hora em hora, boletins de hora em hora. Começava a minha carreira jornalística, né? Então, inspirado pelo Oscar e pelo professor Lourusso, né, virei noticiarista. E aí, numa outra escola, uma outra professora de português começou a dar vazão para os alunos escreverem poemas, escreverem contos, e eu comecei a escrever também. E por essas coisas e outras, ela disse que ia fazer uma festa para o Dia das Mães. Seria a primeira festa daquela escola para as mães. E eu, inspirado naquela coisa, ela corrigia, falava bem dos meus poemas e tal. Eu tinha uma revista, a minha mãe tinha assinatura da revista Família Cristã. Num daqueles exemplares mensais tinha uma pequena peça de teatro, texto teatral. Eu peguei aquilo e comecei a pensar comigo mesmo e fiz uma adaptação daquele texto que estava na revista para uma homenagem para o Dia das Mães. Introduzi naquele texto teatral, naquele texto de dramaturgia, a figura de uma mãe e apresentei para a professora. A professora disse, é isso, nós vamos montar isso aqui. Só que você, como é autor, não vai participar como ator. Eu tenho outra coisa para você. Já vi que você está trabalhando na rádio, já escutei você lá na rádio e tal. E me deu um dia lá, 4 folhas de papel. Era um poema do Dia das Mães, do Giuseppe Ghiaroni, um locutor da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que nos seus programas noturnos, começava sempre às 10 da noite, também ondas curtas, um vozeirão, né? Criou aquele poema. Esse poema eu falo ele todo ano, desde os 14 anos, penitenciária, até numa missa campal em frente do Palácio Iguaçu, para 25 mil pessoas, do padre Manzotti, né? Então, esse mês de maio, eu subo no palco com um texto teatral de minha autoria. Então, quem me inspirou? Essa foi a sua pergunta. Lá na infância e pré-adolescência, o Oscar, o professor Lourusso, a professora Elga, né? E sabe que eu encontrei recentemente o tal do professor Lourusso, depois de mais de 50 anos. Ele é o esposo de uma das mais feras no jornalismo. Foi uma das primeiras jornalistas a encarar o jornalismo policial, a Cornelsen. Ela é esposa do
professor Lorusso, que me ensinou conjugação e que, por causa dele dar preferência para o Oscar, eu passei a treinar e a ler em voz alta, né? Então, se alguém me inspirou, foi o senhor do Trabuco, Vicente Leporassi, da Rádio Bandeirantes, né? O Oscar, meu amiguinho metido, o professor Lorusso e a professora Elga, né? E nas duas áreas, né? No jornalismo e no teatro. E quando eu chego em Curitiba, né, uma semana eu entro no grupo do José Maria Santos, né, do maior ator de teatro do Paraná de todos os tempos, nome de teatro aqui na Rua 13 de Maio. Nome que é muito em função de uma campanha que eu fiz no Jornal do Estado, hoje Bem Paraná. Escrevi 17 capas de caderno cultural, reivindicando que aquele antigo teatro em ruínas tivesse o nome do ator que o construiu, né? Então, eu tento essas jogadas em outras áreas, né? Eu me meto em coisas que não tem nada a ver comigo, né? Mas a última pessoa a me inspirar no jornalismo, eu estava no Teatro da Reitoria, da Universidade Federal do Paraná, apresentando um espetáculo de teatro sob direção da Marilu Silveira e do grande Reinaldo Jardim. O Reinaldo Jardim criou o Caderno B do Jornal do Brasil, criou o anexo do Diário do Paraná, criou o Diário de Notícias, esqueci o nome do jornal do Faruque, Correio de Notícias, e depois criou o Jornal do Estado, que hoje é o Bem Paraná. E naquela revolução, que foi a criação da Rádio Cidade de Curitiba, 670 kHz AM, o Miguel Nasser Filho, dono do consórcio Nasser, com pretensões políticas, trouxe de São Paulo um dos diretores da Rede Bandeirantes, que foi o Jair Brito. O Jair Brito criou, em 1954, aqui em Curitiba, a Rádio Ouro Verde. Quando a gente pensa que as rádios FM só chegaram na década de 90, em 56, Jair Brito, um diretor de rádio, diretor artístico, cria a Rádio Ouro Verde nos moldes do que seria a FM no seu início, nos anos 90, musical, né? Com aquele padrão de locução e tudo. E o Jair Brito vem de São Paulo para criar essa grande equipe de radiojornalismo, noticiários, né? Notícia o dia todo, 50 jornalistas divididos entre apresentadores, comentaristas, produtores, repórteres, em tudo quanto é área. E eu já tinha trabalhado antes disso, porque nesse meio tempo eu estava só fazendo teatro, cinema, né, propaganda de televisão, como ator. E daí surge essa rádio, eu falei assim, putz, eu gostaria de ir trabalhar lá, né? Deve ser fantástico e tal. E passo no vestibular de jornalismo na Federal. Também, acho que essa é a maior conquista da minha vida, porque envolvido com o teatro, eu não tinha tempo de fazer cursinho. Não conseguia, não havia tempo. E, inclusive, na última peça, eu inventei de criar um tabloide. Em vez de ser o programa normal de peça de teatro, eu criei um jornal. Eu fui fazer reportagem na favela do Valetão, fotografia e tudo, diagramei tudo. E o programa da peça era um tabloide de 8 páginas. E eu era radialista, né? Eu me considerava noticiarista, não jornalista. Mas daí crio sozinho um tabloide, um jornal, né? Que hoje é o que está na banca, né? Naquela época era o Standard, grandão, né? Então, eu fui, porque a gente começou a dar, como ator, como as peças de teatro, muita entrevista na rádio, para os jornalistas, na televisão, e eu fui conhecendo esse ambiente também, que eu só conhecia o de rádio. Mas cheguei a trabalhar, logo que cheguei em Curitiba, fui trabalhar na Rádio Colombo do Paraná. E fui trabalhar de novo como redator e noticiarista.
e começava a minha participação no programa, um dos programas ícones do rádio de Curitiba, né? Com o Arthur de Souza e o Elon Garcia, figuras assim lendárias, né? Revista matinal, na Rádio Colombo. Começava às 6 e ia até umas 9 horas. E esses dois eram os apresentadores. E eu entrava lá, depois que eu chegava cedo, reunia as notícias, lia os jornais, datilografava o que achava interessante, e ia para o estúdio e estava lá. Hã? Você lembra o ano? 76, 75, 76, né? E comecei a descobrir outros inspiradores. Arthur de Souza. Né? Mas então, voltando ao Jair Brito, o Jardim, muito amigo do Jair Brito, né? O Reinaldo Jardim, figura nacional, né? Convida ele para assistir o espetáculo. Nós éramos 9 atores em cena. Terminado o espetáculo, o Jardim leva no camarim o Jair Brito. Um senhor baixo, barrigudinho, uma pança maior do que a minha, que está hoje. E já trabalhou em rádio? Eu falei, já tinha experiência da Rádio Monte Alegre, da Rádio Colombo. E o que você fazia lá? Era redator e locutor noticiarista. Ah, tá. Tem vontade de voltar a trabalhar em rádio? Eu falei, bom, aparecendo uma oportunidade, né? Isso era uma sexta-feira. Então aparece segunda-feira lá na Rádio Cidade. Sabe onde é? Eu já tinha ido lá visitar, lá, sabe? Porque eu já tinha passado no vestibular, né? O vestibular que eu disse para você que minha grande conquista, que eu não fiz cursinho, nada. Naquele ano, o jornalismo da Federal suplantou medicina, direito, arquitetura, todos, odontologia, tudo. Foi o ano de maior candidato por vaga. Muito em função de que eram apenas 20 vagas, né? Nessa época. A Católica tinha lá um curso de comunicação social que dava 120 vagas, né, na época. E era um curso lá de 3 anos, e misturado tudo, publicidade, jornalismo, relações públicas. E o da Federal não, eram separados, né? Aquele currículo daquela época, né? Eu passei em 5º lugar. Em 5º. Sem fazer cursinho, sem ter estudado, porque eu vivia nos palcos, né? Então, para mim, a maior conquista foi ter passado no jornalismo da Federal no ano de maior concorrência. Mas voltando ao Jair Brito, eu fui lá, né, naquela segunda-feira, 14 horas. Cheguei lá, ele não estava lá, não vi ele e tal. Um movimento de gente, figuras conhecidas, entendeu? Enéas Faria, Cândido Martins de Oliveira, Cláudio Ribeiro, Tony Mineiro, só ícones do rádio do Paraná na época, começo dos anos 80. E eu até meio intimidado, né? Com tanta gente famosa assim, né? E fui lá pro estúdio de gravação. O operador era o famoso Tuiuti. Ele chegou e me deu metade, assim, de um papel assim, criação do Jair Brito, onde estava o texto de notícias, né? E acho que tinha umas 10 notícias por aí, leitura de manchetes também. E ele falou assim, dá uma lida aí antes, que hora que acender a luzinha vermelha aí, a gente está gravando. Eu falei, tá, nunca fiz isso de ler antes, preparar antes. Eu leio sempre de primeira, entendeu? Eu pego o primeiro texto e já vou interpretando, já vou falando do jeito que eu sinto. Principalmente como eu sinto, como é que eu reajo a cada frase, né? Me sinto mais verdadeiro fazendo isso. E até hoje. E a hora que eu levantei os olhos assim para dizer ok para o Tuiuti, estava cheio de gente naquela técnica, todo mundo querendo saber quem era o cara que o Jair Brito tinha descoberto no teatro. Mas não demorou muito, né? A hora que eu estava com os olhos baixos para ler ali na mesinha, né? Quando eu terminei, eu levantei e não tinha mais ninguém. Falei, então, dancei, né? Pensei comigo, acabou o sonho, né? Não vai dar em nada isso aqui. Então, a gente falou, tá bom, pode ir e tal.
Falei, e agora o que será que eu vou fazer? O homem vai falar comigo, não vai falar? Né? Então, fui me encaminhando lá para a recepção. Mas cheio de portas naquele corredor, quase todas elas abertas. E a hora que eu passei assim, epa, tá indo aonde? Voltei para trás, era ele sentado lá na mesa dele, lá na cadeira dele. Senta! A primeira coisa que ele falou para mim, cadê o teu irmão? Falei, meu irmão? Por quê? Não, porque aquele que eu vi no palco na sexta-feira só pode ser teu irmão. Porque esse agora da gravação aqui foi uma merda. Eu me enganei. Chama o teu irmão para vir aqui, não você. Falei, não, fui eu mesmo, eu que estava no palco. Meu irmão mora no interior. Então o senhor me desculpe, né, decepcionar e tal. Muito obrigado pela oportunidade. Não, levantando para quê? Continua sentado aí. Tem uma proposta. Eu tenho uns noticiários no domingo, que tem 3 edições. Durante a semana, os 3 apresentadores principais do Jornal da Manhã se revezam, né, nos horários e eles apresentam. Chamou correspondente da cidade. Tem às 12h45, às 18h45 e às 23h45. Eu preciso de alguém que fique aqui o domingo o dia todo para redigir e apresentar esse noticiário. Topa? Pago tanto para você. Falei, aceito. Então comecei 2 meses, levantando 6 horas da manhã e voltando para casa 1 hora da madrugada, né? E aí, né, o locutor de cabine, que naquela época existia também locutor de cabine, no Canal 12, Paulo Hernani, excelente leitor de notícia, uma voz linda, maravilhosa, né? E pediu demissão, porque tinha recebido uma proposta muito melhor da Globo lá de Goiânia e foi embora. Então, Jair Brito chegou para mim. Pode ser agora todos os dias da semana, da 1 da tarde às 19 horas, porque eu preciso de alguém que apresente o correspondente das 19h45, das 18h45. E vou triplicar o teu salário. Putz, eu estava fazendo faculdade ainda, né? E aí vem uma questão bem legal nessa mudança para todo dia, né? O operador de som, né, que ligava os microfones, é uma figura conhecida, um jornalista conhecido, né? Foi secretário de Estado, presidente da Fundação Cultural, Paulino Viapiana. E Paulino trabalhou na Folha de São Paulo, na Veja, né? E virou secretário, virou da área cultural. O Paulino era o operador de som. E aí eu entro para o estúdio, né? 18h45. Ele acende a luz vermelha, o microfone está aberto. Eu leio o noticiário e termino. A equipe 670 de jornalismo editou o correspondente da cidade. Redação e apresentação, Ulisses Yaroshinsky. Senhoras e senhores ouvintes, em Brasília, 19 horas. Boa noite. E saio do estúdio. Jair Brito está na porta da técnica. Ulisses o quê? Eu e o Paulino ficamos sem entender. Ele virou as costas e foi embora. Dia seguinte, redação e apresentação, Ulisses Yaroshinsky. O cara volta. E vai embora. Eu falei, o que será que o cara está falando, Paulino? Não entendi o que esse homem está querendo, né? Acho que é o teu sobrenome. Porque ele já trocou o nome do Alceu Bodot para o Seu Paraná, o repórter aí. E quem que consegue pronunciar esse seu sobrenome? Só você mesmo. E sempre vai ter alguém que vai te chamar aqui na rádio, né? E daí vai falar errado o teu nome. Tá, fui embora. Dia seguinte, eu falei, seu problema é o sobrenome, né?
redação e apresentação, Ulisses. Para quê? Esse homem daí só faltou entrar dentro da técnica e dizer assim, você é uma guerra mesmo, né? E saiu e disse para o Paulinho, amanhã disse para ele falar Ulisses Guerra. Daí virei o Ulisses Guerra da cidade, não o Ulisses Yaroshinsky. Então tem muita gente daquela época que, para tirar sarro de mim, veio e disse, Ulisses Guerra e tal, né? E aí houve umas mudanças grandes lá na rádio, não deu certo o projeto político, que era eleger o Cândido Martins de Oliveira governador do Paraná, o Enéas Faria senador da República, o Maurício Nasser, irmão do dono, deputado estadual. E aí o Jair Brito pegou a sua malinha e foi embora de volta para São Paulo. E lá em São Paulo ele causou de novo. Esse Jair Brito era gente, um dos grandes homens do rádio e da televisão, da história da televisão brasileira, daqui, embora nascido em Joinville, mas fez sua carreira aqui. Não tem quem não conheça Jair Brito. Ele foi trabalhar no SBT do Silvio Santos. E lá ele inventou mais uma. Silvio Santos tinha ido para os Estados Unidos, para Miami, lá para sua mansão de Miami. E o Jair Brito criou o primeiro debate político da história da televisão brasileira. Botou frente a frente dos estúdios do SBT, Canal 4, de São Paulo, Franco Montoro e Paulo Maluf. O programa estava no ar já há alguns minutos. Alguém ligou para o Silvio Santos, ele ligou desesperado, tira do ar, o Jair Brito, tiro do ar nada, eu tirei você do ar. E desligou o telefone. E foi essa coisa sensacional, que hoje a gente acha que é uma coisa normal, né? Mas foi esse homem a minha inspiração no jornalismo. Com a mudança, foi contratado o Jamur Júnior. Quem não conhece o Jamur Júnior? Está vivo ainda, lá em Guaratuba. A maior experiência de telejornal da história do Brasil aconteceu em Curitiba também, nos anos de 68, 69, 70, que se chamava Show de Jornal. Jamur Júnior, Haroldo Lopes, Laisman, Chacon. Era um show de jornal mesmo. Com a ditadura, o que eles faziam, a Ali Chaim também, a Ruda, todos lá no Canal 4, na TV Iguaçu. Haroldo Lopes foi meu professor na Federal. João Feder, que fazia parte da equipe, também foi meu professor na Federal. Tive grandes professores. E o Jamur se encantou comigo. E eu, de locutor noticiarista, virei repórter de rua, problema de bairro e tal. E deu umas enchentes lá no lado do Boqueirão, lá, Uberaba. E eu fui lá com a unidade móvel da rádio, né? E aí a água começou a subir, né? Do Rio Belém, começou a subir. E a ordem, desde a época do Jair Brito, o repórter entrava no ar, ao vivo, só 2 minutos. Era cronometrado. Daí a gente já sabia mais ou menos quanto que ia dar 2 minutos, entendeu? As frases, quanto tempo ficou, né? Eu não tinha mais o que falar. E em dado momento eu quis ser criativo, né? Eu falei, estamos aqui na favela do Valetão, aqui no Rio Belém, e a água já subiu até o calado do Fusca. O Jamur do outro lado, sarrista, porque o que ele fazia é ironia no show do jornal. E Fusca tem calado? Não sabia que você tinha trocado o Fusca por um barco aí. E aí foi tirando sarro de mim, eu achando que eu estava inventando, né? Estava sendo sensacional, só falei bobagem, né? Mas mesmo assim, quando ele assume o Canal 4, né, de novo, como diretor de jornalismo, ele vai e me leva para lá, para o jornal, ele diretor de jornalismo, apresentador do Jornal do Meio-Dia, e eu chefe de jornalismo, piada e tudo, né? Entrava às 7 horas da manhã no canal e saía às 11h30 da noite, né?
E fizemos um bom jornalismo na época, bastante político e tal. Mas dado dia lá, né, assim como o Jair Brito, assim como Luiz Ernesto Alves Pereira, que substituiu o Jair Brito na Rádio Cidade e que trouxe o Jamur Júnior, todos de temperamento forte. Sempre gente que não deixa para depois. E eu também não deixava, eu era uma guerra, né? E discuti por qualquer coisa com o Jamur e saí de lá brabo e tal, e abandonei tudo. E desci a pé do Canal 4, lá nas Mercês, até ali no Jornal do Estado, do lado da prefeitura. Não sei porquê, mas o Jornal do Estado já estava nas bancas há um mês. Equipe completa, grandes jornalistas que o Reinaldo Jardim montou. Entendeu? Olha, Castelo Branco, olha, só tinha fera naquele início de Jornal do Estado. Muitos remanescentes do Correio de Notícias, né? E aí eu cheguei lá, né? Fui procurar o Jardim. Tinha sido meu diretor de teatro, né? Ele que me indicou para ir para a Rádio Cidade. E eu falei, o que aconteceu? Eu falei, briguei com o Jamur, só não faltou vias de fato. Tá. Tá procurando emprego? Falei, não sei, né? Falei, pois é, devia ter vindo aqui, isso era julho, devia ter vindo aqui abril, maio, que eu estava formando equipe, você estava bem lá na Rádio Cidade, nem, né? Me passou pela cabeça de fazer convite. Agora a equipe está completa. E ali, numa das ruas paralelas ali, estava a sucursal da Editora Abril. Então tinha as revistas ali, a Veja, né? Sucursal da Veja, da revista Exame, da Visão, era tudo mesma redação. E ele me pegou pelo punho assim e foi me puxando assim, e eu pensei que a gente ia sair do jornal, do edifício do jornal, para ir lá na sucursal, né? Porque ele disse que ali não tinha emprego, mas ele falou assim, da revista Visão. E eu entendi revista Visão. E atravessamos toda a redação, do lado de cá tinha uma portinha que tinha lá os digitadores, era na época que tinha que digitar numa fita, depois ir lá no Pastap, colar na página, né? Colagem, é assim que funcionava o offset. E do outro lado, quando ele me levou, abriu uma porta, deu para olhar na porta, estava escrito Revisão. Não revista Visão. E disse, tinha um senhor idoso e uma mulher lá. Ele falou assim, colega novo de vocês, você vai trabalhar aí na revisão. Então, no Jornal do Estado, eu fiquei 2 anos trabalhando de revisor à noite, fechamento de jornal, né? E foi uma grande escola também. Eu já tinha me formado na Federal, né? Já tinha passado por aquela experiência de rádio, de televisão, de fechamento, de pressa, né? Vai entrar no ar, tem segundos e tal. E aprendi muito, porque daí na revisão você vê diferentes textos, diferentes escritores, vamos dizer assim, né? Jornalistas, redatores. Você compara, tipo, João Betting com um repórter recém-saído da faculdade, né? Ou você vê lá um texto do Dalton Trevisan, né? Lá numa coluna lá e tal. Isso faz com que você aprenda mais um pouco, né? Então eu digo que eu aprendi mesmo a escrever, a entender na revisão. Daí no Jornal do Estado eu acabei sendo editor de economia, era mais para fechar a página, criei uma coluna que até então não existia nos jornais do Brasil, índices econômicos. Eu criei no Jornal do Estado índices econômicos, porque todo dia eu tinha que ligar para a Ourupar, nos acertos do jornal, publicidade, para a cotação do ouro. Eu falei, mas se estamos dando a cotação do ouro, vamos ver do INPC, da inflação, não sei o quê. Então, na página de economia do Jornal do Estado, página, coluna interna, de cima e embaixo tinha índices econômicos. Daí começou a aparecer, né, na Gazeta, no Estado do Paraná, na Folha de São Paulo, e daí parece que foram eles que criaram, entendeu?
Mas tinha uma pastapeira que colava aqueles vários pedaços de texto, Tieme Emoto, mais uma inspiradora, e que era jornalista profissional diplomada. Mas ela gostava do Pastap, né? E um dia ela disse, você precisa começar a escrever, Ulisses, com o teu nome, colocar o teu nome nas matérias. O jornal não tinha essa prática, não saía o nome do repórter, nada. Mas veja, tem colunistas aí. Eu falei, mas como é que eu vou escrever sobre economia? Não sei. Ela falou assim, comece a ler todo dia Joime Betting, Luiz Nassif, todos desses jornalões, você lê todo dia, veja como é que eles escrevem, né? E aí começa a escrever você. Então passei a ter daí a coluna, né, do lado esquerdo, no alto, assinado por mim, né? E então foi mais um processo de aprendizado, não só de começar a aparecer, né, perante nossa comunidade jornalística, perante o público, né? Isso vai te colocando responsabilidades que até então você não tinha, que você não sentia, que você... Eu já fiz o meu trabalho mesmo, né? Porque você era anônimo. Claro, na rádio eu era o Ulisses Guerra. Na televisão lá, o Jamur Júnior, eu era o chefe, eu não aparecia, eu não escrevia nada, né? Mas tudo isso foi, né, fazendo, e foi no jornal, no Canal 4 que eu comecei a enveredar para a área do documentário, para a área do cinema, que até então eu só fazia como ator, né? Cheguei a fazer lá um documentário, um longa, né, chamado Incidente Cormorã. Um incidente que aconteceu na Baía de Paranaguá, lá na Fortaleza dos Prazeres, na Ilha do Mel, baseado num livro do historiador Davi Carneiro. Um navio inglês, anti-escravagista, entrou na Bahia tentando assaltar os navios de escravos, né? Então fiz esse documentário, depois fiz um segundo chamado Paranaguá, o berço da civilização paranaense, porque lá na escola técnica também, né, eu deixei passar, além do teatro, lá aconteceu, pela primeira vez no Brasil, um festival de cinema Super 8. Festival Internacional de Cinema Super 8. E a ideia da Escola Técnica Federal do Paraná era transformar o filme Super 8 em material didático. Então foram dados cursos de cineastas que vieram de São Paulo, o Iversen aqui de Curitiba, que davam aulas para os professores para pensar em como fazer aulas, documentários. E abriram a possibilidade também para os alunos do grupo de teatro, do qual eu fazia parte, eu, Jorge Bostemann, Lorival Gepiela, Daniel Levinsky, Gil Soares. Então, o meu primeiro documentário, eu tinha 16 anos, chama-se Telefonada, em Super 8. Né? O primeiro filme, Super 8, a primeira produção da Cinemateca, no Museu Guido Viaro, hoje Cinemateca de Curitiba, foi o Enigma, do Jorge Bostemann, que depois vira jornalista, vira repórter nacional da Globo e tal, né? Então, nossas carreiras correm mais ou menos paralelas, né? Somos amigos até hoje, né? Como é que eram as redações daquela época? As entrevistas coletivas, essas são interessantes. Em dado momento, né, por causa da minha atividade teatral, né, eu saio da editoria de economia e assumo o caderno de cultura, chamado pelo Reinaldo Jardim de Espaço 2. Era um caderno diário de 8 páginas e a capa era uma reportagem especial. Os outros jornais, a Gazeta, por exemplo, não tinha. O Diário do Paraná tinha acabado, virado Folha de Curitiba, né? O Indústria e Comércio era misturado, não tinha uma coisa definida. Então, o Reinaldo Jardim, como criou o caderno B do Jornal do Brasil, criou o Espaço 2. E aí eu assumo o Espaço 2 e começo a fazer matérias de interesse cultural, né? Entrevistas
matérias de profundidade, né? E artistas plásticos, cinema, música, teatro, espetáculo, ópera, né? Entrevistando grandes artistas nacionais, Antônio Fagundes, Marília Pêra, Bibi Ferreira, minha ídola. Bibi Ferreira, a maior atriz do mundo. Do mundo. Quando eu falo em essas outras todas que estão ganhando Oscar, ninguém chega a Bibi Ferreira, a filha do Procópio Ferreira. Então, muda o foco, né? E aí começo a ir nas entrevistas coletivas. Vou voltar lá no HTML de Madrid. Dado o dia, o Rodolfo Poveda, aquele que foi ator aqui no Guairão, me convida para ir num restaurante para assistir Flamengo. E a gente vai lá, e daí ele me apresenta para o dono do restaurante. Um cara magro, alto, sei lá, uns 40, 50 anos, né? De novo, eu olho para a cara daquele cidadão que senta e começa a conversar. Ele me apresenta como jornalista do Brasil, que está estudando lá na Espanha e tal. E a gente conversa, daí tem um espetáculo com aquela bailarina famosa e tal. Muito amigos, o Rodolfo, daquele cidadão, do dono do restaurante. Mas, de novo, a sensação que eu já tinha visto aquele rosto, aquela pessoa, né? Madrid deve ser o mundo espiritual, né? Eu devo ter saído da Espanha, da Idade Média, para vir para cá. Enfim. Voltei para o Brasil, claro. Retornei ao Jornal do Estado. E aí, uma companhia de teatro espanhola vem para o Brasil, para 7 capitais. E eles vêm para Curitiba, para o Guairão. E ficam hospedados ali no Hotel Araucária, que agora chama Dan Inn, do outro lado da rua. E aí, no segundo andar, ali onde tem, acho que era o refeitório, transformaram num auditório. E vem todo mundo. Televisão, rádio, todos os jornais. Na época tinha 11 jornais diários em Curitiba, né? Todo aquele povo. E aí eu também estou lá, né? Pelo Jornal do Estado, né? Estou sentado numa das cadeiras, acho que terceira fileira e tal, no corredor assim. E vai entrando gente para ficar lá naquele palco. Então entra o intérprete, entra o principal da companhia, a bailarina principal, mais o produtor local, né? E o produtor nacional, o cara lá da Espanha e tal, e sentam tudo lá. E o povo daqui começa a fazer pergunta. Como é que eram as coletivas? Nós éramos todos magrinhos, os dos jornais de Curitiba. Nós éramos, tipo, escanteados. Status era só os jornalistas das sucursais, da Folha de São Paulo, da Veja, do Globo, né? Eles eram os tais. Nós éramos a ralé. E eles faziam questão de se apresentar assim. Mas eu estava pouco me lixando se o fulano era do Estadão. Eu estou pouco me lixando, eu vim aqui para fazer meu trabalho. Então comecei a ser um cara meio antipático para esse povo. Por outro lado, simpático para os outros coleguinhas locais, né?